E agora com a Semana em Foco, as notícias que movimentaram a semana aqui em Blumenau, pelo portal Meso Regional, com Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos vocês que estão aqui ligados no 98.7 Itaberá FM, aqui também no nosso Instagram, acompanhando a transmissão ao vivo, no YouTube, né, para o mundo inteiro, né, Jorge? É Bom dia isso a todos. aí. Jefferson, a gente começa com um acidente de ontem que chamou muita atenção, que foi uma moto, aparentemente até desgovernada, né, que acabou batendo na parede de um supermercado ontem lá no Belchior, que você esteve lá, inclusive, né, acompanhando todo o atendimento a esse acidente. Isso, Jorge, é difícil de entender ali, né, o que aconteceu. Lógico, a Polícia Científica, através do Instituto Médico Legal, acaba fazendo exames, esses exames demoram e geralmente não se tornam públicos, né, esses dados, essas informações sobre uma possível embriaguez ou não, né, do condutor, enfim. O fato é que foi extremamente violento. As imagens estão aí nas nossas redes sociais, do Meso Regional também. Ele simplesmente, né, o condutor da moto, acompanhado de um garupa, passou reto no cruzamento, e aí foi parar literalmente na parede de um supermercado. Não dá para entender o que de fato aconteceu. Parece sim cena de uma fuga de um assalto, sabe? Não tem o que explicar. Passar rápido e ainda bater na parede. Ele poderia ter desviado. No fundo do supermercado tem um matagal. Possivelmente os danos seriam menores, talvez não óbito. E ainda ele colidiu, né, em outra por muito pouco, Jorge. Fração de milésimos de segundo, ele não atropelou um outro homem que estava ali, exatamente na parede. Cenas que não foram liberadas pelo supermercado, mas que a gente teve acesso lá, né? Que assim, foi um pulo. E que se não fosse esse pulo, seriam 3 óbitos com absoluta certeza. Então, de verdade, algo inexplicável. Ontem, a cidade de Gaspar, aliás, registrou 3 óbitos porque minutos antes, ali, 1 hora antes, também teve um acidente de trabalho. Exatamente, né? Numa indústria também de Gaspar, né? Um funcionário de uma transportadora que fazia entrega lá nessa indústria, né? Que acabou sendo prensado pela porta do caminhão, né? A porta traseira da carroceria do caminhão. Não teve que ser feito também para salvar a vida dele, assim como foi o caso do acidente no Belchior. Quando eles chegaram, né? Os socorristas chegaram, já estava com total ausência dos sinais vitais, né? Lamentavelmente. Bom, vamos em frente. Notícias dessa semana. Projeto de lei em Blumenau se opõe sobre o decreto federal. Para a gente explicar bem rapidinho, né, tem um decreto do governo Lula sobre as armas que define que esses clubes de tiro têm que ficar no mínimo distante 1 quilômetro de unidades de educação. Isso a gente está falando de escolas de idioma, qualquer unidade de educação. A distância tem que ser de 1 quilômetro e só podem funcionar até às 10 horas da noite, entre outras ações. Mas foram esses 2 pontos que o vereador Emanuel Tuca dos Santos, né, redigiu um projeto de lei baseado, segundo ele, na Constituição Federal, que determina que funcionamento de estabelecimentos quem determina é o município, e através disso, esse projeto de lei determina que em Blumenau os clubes de tiro podem funcionar independente da distância de escolas e de horário. Olha, em Blumenau tem clube de tiro. Eu faço parte de um clube de tiro. Quando a gente fala em clube de tiro, a gente está falando de caça e tiro também. Também, né? Qualquer local tem um stand de tiro. Isso. Mas eu sou associado de um clube, de uma escola de tiros, na verdade. É assim que eu chamo, né? É muito séria. Não vou fazer propaganda aqui também, né? Mas é o seguinte, eu nunca vi um cidadão brasileiro, o vulgo cidadão do bem, não poder ter arma. Esse discurso armamentista tal, não mudou realidade alguma. O cidadão
que tem aí o histórico de não ter passagem criminal, né, ter aí uma boa conduta, condições psicológicas, sempre pôde, nunca foi vetado de ter arma, nunca, absolutamente nunca. Aliás, agora, né, Flávio Dino deu uma carteirada aí e também ninguém está movendo alguma coisa sobre isso, né? Quem estava em processo, o processo parou, enfim, agora, mas nem antes, no governo anterior do PT, no Bolsonaro, enfim, não houve nada extremamente significativo para se ter posse de arma de fogo. Certificado de registro, né, CR, houve um relaxamento para os CACs, né, um aumento, né, do caçador, atirador, colecionador. Isso sim. Mas vamos lá. Nunca ninguém foi impedido de ter arma, a não ser que não cumpra os requisitos que se devem cumprir. Fato. Né? A questão de distância, de educandários, enfim, eu penso ser muito válido, né? Muito válido mesmo, e pensa assim, o Tuca é advogado e vive dizendo que não, na CCJ, Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, não aprova projeto inconstitucional. Para mim, isso é sim sobrepor, né, a legislação federal. Quem vai dizer isso? Provavelmente a Justiça, caso intervenha o Ministério Público e tal. Essa semana, o presidente da Câmara, o Almir Vieira, falou, inclusive, para um vereador do Novo, o Diego Nazato, que não se deve jogar para a plateia. Isso para mim é jogar para a plateia, né? Isso para mim é, mas há uma crítica aqui aos vereadores, eles ficam chateados quando a gente faz críticas, né? E com relação a Blumenau e outras cidades do Brasil, tem clube de tiro que os caras comercializam também bebida alcoólica dentro do clube. Não é o caso onde eu faço parte. Isso foi um dos critérios que eu adotei. Mas isso, por si só, é algo inadmissível para mim. Jamais frequentarei nessas condições. Isso eu acho perigosíssimo, sabe? Então, assim, né, mesmo que lá frequentem, né, tem muita gente que é contra a escola, contra clubes de tiro, clubes de caça e tiro, não sabe nem o que é. Mas, por exemplo, um policial precisa treinar, praticar tiro. Um promotor de justiça, um oficial de justiça, um juiz, eles têm direito a porte de arma e eles precisam praticar. Tudo na vida, para quem é um músico, por exemplo, se ele não tocar o seu instrumento, ele acaba esquecendo. Quem precisa, né? E quem tem uma posse ou um porte de arma precisa treinar. E as escolas e clubes são necessários para entidades públicas e para pessoas da vida privada também. O empresário que corre risco de vida, os vigilantes precisam de clubes de tiro, o pessoal que transporta valores, eles precisam praticar, eles precisam ser treinados. Né? Então, um desafio para as pessoas que não sabem, conheçam, vão ser muito bem recebidos. E caso queira, escolham um que tenha já, assim, né, o que eu pratico, por exemplo, tem lá promotores, delegados, policiais. Aliás, todos os instrutores são policiais. Né? Então, desse clube que eu vou. Então, alguns critérios, você vai aprender a ter segurança, a manusear, a quando vê alguém armado, o que fazer. Também, tudo é né? importante, tudo, né? tudo melhora a sua segurança. Exatamente. Também. Mas esse projeto aí, para mim, é jogar para a plateia. Para ti não poderia. Não é que não poderia o funcionamento. Né? Sim, falando sim. aqui a questão jurídica de um decreto federal ser derrubado num município. Exato, nesse quesito. Né? É essa a questão. Né? Agora, o seguinte também, né? Eu vejo muita coisa acontecendo, é o seguinte. Por exemplo, o bairro onde eu moro, tá vindo a população, tá crescendo, legal, tal. Só que aí chega o cara novo e quer mandar. E daí se tem um clube de tiro lá e vem uma escola a 500 metros, o clube tem que sair? Ou será que a escola vai ser impedida de ser construída? Olha, essa discussão aqui mesmo em Blumenau, ela é tão antiga, porque onde havia antigamente clubes de caça e tiro, eram sempre locais um pouco mais isolados, que hoje são povoados, e esses clubes de caça e tiro já são limitados, exatamente, porque não pode mais, né? Exatamente. Porque é som alto, porque é isso, porque é aquilo, tal.
Mas eles estão lá então antes, sim, exato. chegaram bem antes. Então essa é uma discussão muito antiga, né? A passagem do presidente da Câmara, Almir Vieira, como chefe do executivo, viagem para a Alemanha. O futuro a Deus pertence. Bem lembrado da frase de Almir Vieira. Será, Jorge Tais, que esse futuro era o que ele não queria contar, a sua ida para a Alemanha? Porque até onde eu sei, né? O único custo do município blumenense, da Câmara de Vereadores, foi um convite, né? A gente tem que dizer. Não foi sozinho o Almir Vieira, né? Foi acompanhado do secretário de Cultura, Silvio Zimmermann, que também foi... Agora esqueci o nome da cidade lá. Mas é uma Oktoberfest forte também, né? E ele falou que não está indo lá para representar a cidade na Oktoberfest, está indo lá para negociar parcerias do executivo, do legislativo e tal, cidades co-irmãs, o pessoal de lá vai vir para cá na Oktoberfest também, então tá tudo certo. Ô Jorge, teve a sessão itinerante do bairro Escola Agrícola. Sim, lá na associação da prefeitura, dos funcionários. Presente, recebi uma moção dos vereadores, enfim. Mas o seguinte, Jorge, o vereador Gilson Souza, ele usou a tribuna para criticar o sistema do transporte coletivo e tal, algumas coisas do executivo, e falou assim, e o prefeito precisa parar de andar de avião para andar de ônibus, referindo à ida dele, às idas recentes e contínuas para a Alemanha, né? Mas ele não falou do presidente da casa, né? Que ele faz parte. E aí... a pergunta que eu te faço, o Gilson foi de ônibus para... Pois é, né? Ah, meu amigo, meu amigo. Fala comigo que eu ando de ônibus, eu ando de transporte coletivo, eu sei dizer como tá. Eu não ando, e eu confesso isso. Eu tenho um ranço da Blue Mob que não cabe dentro do meu coração, de verdade, porque é uma empresa que, por mim, se ela fosse embora Blumenau só ganharia, né? Esse é o meu ponto de vista. Desde o início ela não deveria ter vindo, foi armado para ela estar aqui, esse é o meu ponto de vista, é a opinião pessoal aqui do Jefferson Santos. Mas é o seguinte, também a demagogia é isso, e o nosso prefeito tem que ir mostrar Blumenau para o mundo mesmo. Porque Blumenau é o papel do chefe do executivo, né? Sabe? Vender a cidade. Exatamente. E aí foi o presidente da Câmara, né? Uma cortesia do prefeito para com... Né? Se eles representarem bem a cidade de Blumenau, seja na Alemanha, no Canadá, na Argentina, onde quer que seja, devem ir quantas vezes forem necessários, mas para representarem bem. Aliás, citei aqui a Argentina, né? Algumas vezes, alguns outros prefeitos foram para a Argentina e a gente tem esquecido dos irmãos que estão passando por dificuldades aí. Aliás, tem bastante brasileiro viajando para a Argentina porque está muito barato viajar. Mas acho que uma boa hora agora para mostrar Blumenau, porque daqui a pouco vai se restabelecer a Argentina, não tenho dúvida disso. Nada dura para sempre, gente. E eles vão voltar para cá, para Santa Catarina, que já foi o principal destino turístico, e eu acredito que até ainda é o principal destino turístico dos hermanos aí, né? Balneário Camboriú, Florianópolis, tal. Tem muita gente que não gosta da vinda deles aí, mas são importantes para girar a economia, tal. O brasileiro também faz bagunça, o argentino também faz, é o povo latino, né? Mas é importante. Então, vamos ver o que mais o futuro nos trará, né? Futuro tá aí. Futuro é hoje. Maria Regina assume o diretório municipal do PSDB com a missão de preparar o partido para as eleições municipais de 2024. É colocar ou buscar colocar ainda mais em evidência o nome de Maria Regina? Jorge, bastidores importantes aqui agora. Ou é porque a Maria Regina realmente é importante nesse processo de preparar o partido para a eleição? Mas você reparou que esse anúncio aconteceu quando o prefeito estava em Criciúma apresentando o Oktoberfest? Sabe? Mário saiu, sem a presença do Mário, a Maria é anunciada então como o presidente do diretório municipal. Parece que não houve um diálogo ali. Essas são informações que me chegam.
E o prefeito está procurando um novo partido para ele, que talvez poderia levar a Maria Regina junto. Ao que me chegou, o Mário ficou um pouco chateado com essa decisão, com esse anúncio, sem uma conversa prévia com ele, com um anúncio com ele fora da cidade, enfim, um evento sem a presença dele. Bastidores aí, né? E me diz, mas faz sentido, né? Esse boato aí faz sentido porque realmente Mário não estava em Blumenau e Mário está procurando sim um novo partido, né? Quem esteve em Brasília recentemente foi o Ivan Nats, né? O deputado estadual Ivan Nats do PL. Em Brasília ele se encontrou com Daniela Reinert e ouviu, segundo divulgou a imprensa, da Daniela Reinert, de que ela tem sim interesse em ser candidata à prefeitura de Blumenau no ano que vem. O Mesorregional foi o primeiro. Aliás, o Ivan noticiar. é o primeiro que critica a questão de se buscar alguém fora da cidade para ser candidato. E hoje à noite tem um encontro do PL, o Partido Liberal, no qual o deputado Ivan Nats gostaria de trazer uma novidade. Uhum. A gente sabe qual é a novidade que ele gostaria de trazer, né? Uhum. Ele gostaria de trazer um nome para ser lançado no ano que vem, a majoritária aqui em Blumenau. Parece estar complicada a situação. Júlia Zanata, Daniela Rainer, só falta o Gessé Lopes. O nome do Ivan Nats seria Patrícia Liders, mas não consegue se convencer, pelo menos, né? É o que os bastidores falam, né? Não consegue se convencer a atual secretária adjunta da Educação do Estado para ela concorrer à eleição no ano que vem. Final de E daí o nome de Daniela Reinert volta de novo ao cenário político de Blumenau. Jorge, com relação a Patrícia, né? Final de 2021, eu fui num jantar em Brusque. E o Luciano Hang, quando chega, ele é uma autoridade, ele é muito simpático, passou em todas as mesas, cumprimentando todo mundo. E aí, quando ele passou na nossa mesa, né, ele cumprimentou, me reconheceu também. E aí, final de 2021, eu perguntei, dezembro ali, véspera de Natal. E aí, vai ser candidato ou não vai ser? Eu não sei ainda. Quem não sabe, não é. Eu falei para ele. E aí ele parou de rir. E aí eu tinha certeza absoluta que ele não seria candidato ao Senado, tampouco ao governo do Estado. Naquele dia eu tive a certeza absoluta. Quando eu perguntei para a Patrícia Liders, ela disse, eu quero fazer um bom trabalho na Secretaria, junto ao lado do secretário na Secretaria de Estado. Ou seja, ela não quer ser candidata. Quem quer ser candidata, aquele que tem aqui a vontade de correr nas vezes, estou preparado, eu quero. Daniela Reinert está fazendo isso, dizendo, eu quero ser candidata à prefeitura de Blumenau. Porém, se ela optar por alguma outra cidade, vai ficar muito feio para ela. E se ela optar aqui para ser candidata em Blumenau, vai ficar feio para a cidade, para os políticos da cidade. Para os políticos principalmente daqui, né? Para o PL. Né? Porque o PL hoje é o partido mais forte do Estado, tem um governador e tem que trazer alguém de fora para ser candidato aqui. É complicado. É discutível. Discutível. Exatamente. A imprensa vai indagar isso muito e aí a gente vai indagar elas nas sabatinas. A senhora conhece as necessidades, os problemas, as realizações da cidade? A senhora conhece Blumenau? Eu vou fazer essa pergunta para ela. Como que a senhora vai resolver algo que a senhora não tem conhecimento? E vai falar da equipe, claro, né? Exatamente. Tá, mas, né, enfim. Vamos pular aqui que tem outra coisa importante também, né? Senão a gente fica muito na Daniela. No PL. Segunda-feira, o Odair Tramontim se despede da promotoria pública, né? Ele passa a ser, eu não posso mais, ele me proibiu de falar aposentado. O que eu digo? Promotor não vai para reserva. Ele falou, não me chama de aposentado. Eu digo, tá bom, vamos ver o que a gente vai dizer. Mas ele vai para
aposentadoria da promotoria pública, diz que não vai parar. Falou para mim que o sonho de criança dele... sabe qual era o sonho de criança do Odair Tramontim? Ser veterinário. Olha só. Ele disse, ainda posso ir lá fazer o curso de veterinário e ser veterinário. Claro, pode. Né? Ele disse, posso trabalhar aqui na Itaberá, eu adoro o rádio. Sim. Claro que pode, já vamos Claro, ali no exato. setor pessoal resolver. Posso fazer jardinagem, gosto de mexer nas plantas, não sei o quê. E eu digo, e pode fazer campanha política, também, né? Que a grande tendência do promotor Odair Tramontim é se aposentar e daí ter a liberdade para discutir política. E poder ser que chamado ele está de meio pré-candidato, amarrado hoje, né? Como promotor ele não pode. Mas daí aposentado ele vai ter a liberdade de discutir política. E é público e notório que ele tem esse desejo, ele mesmo diz, né? Desde que seja uma composição que dê a ele uma visibilidade de poder disputar o cargo de prefeito de Blumenau no ano que vem. Então tem essa questão também, né? O Odair Tramontim se aposentando na próxima semana, tendo um espaço melhor do que da outra vez para poder fazer uma campanha política, uma possível campanha política. Ele disse que ainda o partido que ele vê para se candidatar é realmente o Partido Novo, apesar de outras legendas também já terem demonstrado interesse, né, em conversar com ele, em dialogar com ele, mas tem muitos pontos positivos favoráveis a uma campanha do Odair Tramontim, principalmente o fato do Novo poder se coligar com outra legenda e poder dar mais visibilidade à campanha do atual promotor, caso ela venha a acontecer, né, com tempo de rádio e TV. Isso aí. Olha, o Novo vai precisar fazer coligação para isso, ou daí não é mais novidade, e não tem como falar da candidatura dele sem questionar, né, sem lembrar dos dois pares aí. Essa aposentadoria é um fato novo, até acredito que juridicamente falando. E falando nisso também perguntei para ele, né, sobre as questões jurídicas da Lanhol, caso da Lanhol, críticas ao PT, ele disse que não tem problema nenhum, que ele está livre para fazer campanha, se candidatar, até porque ele está se aposentando e ele ingressou no Ministério Público antes de 1980 e alguma coisa, que é quando se instituiu aí essa nova legislatura, né? Que daí ele teria que se exonerar, não poderia se exonerar do cargo, se não me falha a memória. Jorge, e aí é um fato novo, né? É um candidato importantíssimo, né? Pode sim chegar num segundo turno, definir as eleições. O que pesa contra ele não seria o candidato que o governador busca? Pois é, aí que tá. Parece o governador já chamou, inclusive, para compor a equipe de governo com o secretário de Segurança Pública. Ele falou que, por decisão pessoal, que não aceitou o convite, mas, né, os bastidores afirmam que o Partido Novo não apoiaria isso. Agora, ele tem que pensar no seguinte. Mas Novo e PL namoram em várias cidades do Brasil. Exatamente. Tem isso e tem o seguinte. O Novo precisa ter a ciência de que uma aliança com o PL é importante. E se o Novo não enxergar isso, quem tem que enxergar é o próprio Odair. Então tá bom, se o Novo não me permite a construir esse caminho, eu vou para o PL, então, nessas condições. Tem essas condições todas que podem ser avaliadas aí na frente, né? De toda essa conjuntura política que pode nascer até o início da campanha eleitoral aqui em Blumenau. Ainda temos há muitas dúvidas, mas os nomes que devem aparecer são mais ou menos esses nomes que estão sendo cogitados agora na majoritária ano que vem aqui em Blumenau, né? Vamos dizer, nós estamos chegando em outubro, Jorge, que deu positivo o exame de gravidez.
mas ninguém sabe se é menino ou menina. Daqui 9 meses nós teremos o resultado, que é mais ou menos quando terminam aí as possibilidades, né, das conjunturas partidárias. É interessante, tá interessante essa conjuntura política. Na segunda-feira, quem está de volta a Blumenau, olha que frequência interessante aqui na cidade, é o governador Jorginho Melo. Aliás, a gente podia perguntar para ele, né? Se poderia haver uma composição novo PL em Blumenau. Jorginho Melo vai estar em Blumenau segunda-feira, 9 horas da manhã, para assinar a ordem de serviço da tão desejada reformulação da margem esquerda do rio Itajaí, esse projeto que vem lá do governo João Paulo Kleinubing e que finalmente parece que vai ser Colombo, exato, e que finalmente parece que vai ser aplicado entre a Prainha e a Ponte de Ferro, que vai dar um novo visual a essa área central aqui do município de Blumenau. Que assim seja, que as máquinas ronquem e que ronquem até o final da obra, porque a prainha a gente sabe que já começou a roncar, já parou, já roncou, já parou, mas a revitalização da margem esquerda, que não é uma revitalização na verdade, é uma construção, é algo novo, é uma ferramenta nova para a cidade. Um visual novo. Exato, e que vai possibilitar diversas outras coisas, como o interesse no antigo Frozen, por exemplo, né? Com aquele projeto do teleférico, né? É verdade. Bem lembrado. Exatamente. Por quê? Porque uma das Frozen que está lá à espera da concessão. Exatamente. E aí, né, todo mundo que demonstra o interesse, só isso aqui não dá. Eu tenho que ter um outro atrativo. Eu tenho que ter como as pessoas chegar aqui, porque o acesso lá é péssimo. Né? É pavimentado, mas a rua é estreita, estacionamento de um lado da rua. Se tirar o estacionamento, um evento maior já não dá para fazer lá, porque ninguém vai subir o morro a pé. E aí, com um círculo de pessoas, né, o pessoal pudesse subir, por exemplo, num teleférico e ficar lá por alguns minutos, consumir uma bebida, fazer uma foto de um lugar deslumbrante da cidade, né, isso sim estimula. E a margem esquerda faz parte desse processo. Eu tenho dito que, com relação ao turismo, o Blumenau está sim fazendo seu papel de casa, tem algumas coisas para avançar. Ok, tem gente que diz que as coisas que estão feitas até agora são paliativas, discorda um pouco, estão sim avançando as questões turísticas em Blumenau. É mais uma marca do governo Mário que vai ficar. Exatamente. A previsão aí é de 12 meses de conclusão da obra, então ainda dentro do governo Mário. Então é mais uma marca que o governo Mário vai deixar na cidade, né? Já tem ali o entorno da prefeitura, que era um local meio assim, que está ficando muito bonito, né? Com tudo que está sendo feito, a Praça Doutor Blumenau revitalizada, Museu da Cerveja revitalizado, a também. Prainha que vai ser tá lento, mas vai ser concluída. Aí tem todo o prolongamento que vem com a revitalização da margem esquerda. É o governo Mário deixando sua marca aí na cidade, né, no ano que vem. Precisamos valorizar o Rio Itajaí Sul, Jorge. É verdade. Isso é um pecado. O rio esquecido que corta a cidade, que é fundamental para Blumenau, que faz parte dessa história, que criou toda a nossa região, ele precisa ser cuidado. Os bancos virados, né, de costas para o rio, isso eu acho um pecado inexplicável. Mas com a revitalização da margem esquerda, tudo isso vai mudar. Porque com certeza, ao revitalizar o outro lado, esse lado de cá também vai ganhar uma... Opa, peraí, mas ali dá para fazer assim, vai dar para mudar tal, e assim vai. Para fechar, 50 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, neste domingo, amanhã tem um jantar comemorativo, né? Ainda dá para aderir ao jantar comemorativo da rede, quem quiser hoje, é só entrar em contato lá, desse trabalho tão essencial que é Brasil afora, exercido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer na atenção à saúde da mulher. Sim, exatamente. E a Rede Feminina tem uma história muito linda, é a mais antiga de Santa Catarina. É, né? Aqui de Blumenau. Exatamente. E a Sueli acabou de me anteceder aqui, né? Que mulheres fantásticas vão estar. Tem uma vizinha de porta, assim, praticamente, Jorge.
Eu moro na esquina, ela mora na outra, que é a Simone Metti, que é a tesoureira hoje atual da Rede Feminina, e que eu vejo um encantamento delas, esse dispor, esse serviço voluntário que elas fazem por uma entidade que é muito séria e que a gente precisa valorizar sempre. Rede Feminina, parabéns pelos 50 anos. Vou estar lá amanhã, Jorge. Vai? Não, eu tenho outro compromisso. Isso aí. Mas, se você ainda não adquiriu, adquira o jantar fantástico, você fazendo bem. São 50 anos, né? O cinquentenário é uma marca histórica fundamental para... Olha, quantas entidades têm 50 anos na cidade, né? E ainda mais filantrópica, assim, voluntária, uma ONG. Olha, dá para contar nos dedos de uma só mão, talvez. E parabéns, porque elas são espelho, não só para todas as redes femininas de Santa Catarina, mas do Brasil. Mais uma vez, né? O orgulho de ser blumenauense é uma vitrine isso aqui, justamente pelas pessoas que aqui vivem, né? Verdade. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, embalado pela goleada do Vasco sobre o Coritiba ontem. Finalmente algo de positivo para quem Palmeiras perdeu do Grêmio, né? Para o Vasco. E o Botafogo agradece, né? Porque se perder hoje para o Corinthians ainda fica numa situação privilegiada. Ninguém mais ajudar o Corinthians com a mãozinha lá, desistas, pois é. Um ótimo final de semana. A primavera começa amanhã, 3h50 da madrugada, e um calorão para esse final de semana. Olha, domingo aí a previsão é de mais de 35 graus em Blumenau. E a chuva do El Niño? Tá tudo lá no Rio Grande do Sul. Olha, que coisa, né? Lamentável lá a situação, né? Até na semana farroupilha choveu lá, Lagoa dos Patos ontem alagou muita coisa, né? A água chegou, né? Desceu. E, gente, ainda tem muito estrago no Rio Grande do Sul, as coisas ruins acontecendo também, não só por parte da tragédia climática, seres humanos se aproveitando de doações, a gente recebendo algumas coisas aí, políticos. É sempre, né? A mesma coisa. Exatamente, né? Infelizmente, né? Parece que a gente não consegue evoluir. Eu quero agradecer, porque 2 semanas que eu venho aqui eu ganhei um presente. O primeiro foi da Rádio Taberá na semana passada, camiseta e copo. E hoje, daqui a pouco ele vai estar aqui, né? O Samuel de Oliveira que deu aqui, um outro olhar. Eu fiz matéria também. A Nani Pereira sugeriu. A gente publicou. Baita livro aqui com fotos do nosso litoral, história do nosso povo. Gente, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Obrigado, Samuel, parabéns. Mais um orgulho também aqui da nossa gente, né? Sempre, é isso aí. Um abraço, Jefferson, ótimo final de semana, boa semana, até semana que vem. Obrigado igualmente, Jorge, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, até breve a todos. Voltamos à labuta no mês regional, parar só para o almoço e o negócio não para, né, Jorge? Notícia não para. É isso aí.